Peço ao vereador Alexandre Peixinho. Vamos aguardar o vereador Alexandre Peixinho, já está concluindo. Pode ir. Vereador Beto Juarez. Presente. Vereador Vitório Júnior. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Teixeira da Combloco. Presente. Vereador Elinho Moreto. Vereador Alexandre Peixinho. Vereadora Professora Selma. Vereadora Deia. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Biula. Presente. Informo a todos que a sessão está sendo transmitida, mas em nenhum momento deixou de ser gravada, tanto o áudio quanto o vídeo. Então, assim, por problema de conexão com a internet, a gente está sujeito a que caia o sinal novamente. E agora eu passo a palavra ao vereador Biula. Gostaria de retirar o pedido, presidente. Então, continue em discussão o requerimento 430. Meu vereador mais querendo discutir esse requerimento, peço que o secretário continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 431. Os moradores da rua Benedita Maria Choupes, no Jardim Valdez, reclamam com justa razão da situação intransitável em que se encontra a referida via pública, como demonstra as fotos abaixo. Considerando que esta via precisa de pavimentação para facilitar a passagem de moradores e veículos, exposto isto é que nos termos do regimento interno requer que nos esclareça. Existem bloquetes estocados na prefeitura? Se positivo 1, estes poderiam ser utilizados para pavimentar a rua supracitada? Se negativo, qual a possibilidade da prefeitura de adquirir bloquetes e realizar este serviço? Se negativo, existe possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Se positivo 4, qual o prazo justo para que isso se realize? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 432/2015. Considerando denúncias de moradores da rua Girassol, no bairro Jardim Oriental, não possui iluminação pública e que, por tal razão, ficam eles expostos a grande risco, já que o local fica propício à ação de marginais, tendo em vista que tal atribuição passou ao encargo da Prefeitura, inclusive com a cobrança de taxa respectiva. Exposto isto, é que nos termos do regimento que requer que nos esclareça. 1. Quando a Prefeitura irá promover a instalação da iluminação pública na via acima mencionada? Se positivo, quando será um prazo justo para que isto aconteça? Se negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 433. Os moradores da rua Vicente de Paula Alves da Silva, no bairro Jardim Vitória, declaram com justa razão da situação intransitável em que se encontra a referida via. Considerando que esta via precisa de pavimentação para facilitar a passagem de moradores e veículos, exposto isto, é que nos termos do regimento requer que nos esclareça. 1. Existem bloquetes estocados da Prefeitura? Se positivo, esses poderiam ser utilizados para pavimentar a via supracitada? Se negativo, qual a possibilidade da Prefeitura adquirir os bloquetes? Se negativo, existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Se positivo, qual o prazo justo para que isso se realize? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 434. Os moradores da rua Domingues Gabriel Vernier, no bairro Jardim Vitória, reclamam com justa razão da situação intransitável em que se encontra a referida via pública, considerando que essa via precisa de pavimentação para facilitar a passagem de moradores e veículos, e exposto isto, nos termos do regimento interno que requer que nos esclareçam, existem bloquetes estocados na Prefeitura? Esses poderiam ser utilizados para pavimentar a rua supracitada? Se negativo, qual a possibilidade da Prefeitura de adquirir bloquetes e realizar esse serviço? Se negativo, existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Qual o prazo justo para que isto se realize? Justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. 435. Os usuários da Avenida Teodoro Simão Erck, que liga o Jardim dos Ipês ao Jardim Vitória, reclamam com justa razão da situação intransitável que se encontra a referida via pública, considerando que esta via precisa de retificação da pavimentação em alguns trechos e pavimentação em outros para facilitar a passagem de moradores e veículos. Exposto isso, e nos
Nos termos do regimento interno, peço que nos esclareça. 1. Existem bloquetes estocados na prefeitura? Se positivo, estes podem ser utilizados para pavimentar o trecho necessário da via supracitada? Se negativa, qual a possibilidade da prefeitura adquirir bloquetes e realizar esses serviços? Se negativo, existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho nos trechos necessários da via supracitada? Se positivo, qual o prazo justo para que isso ocorra? Se negativo, justificar. É possível a prefeitura retificar o asfalto nos trechos necessários? Se positivo, qual o prazo justo para se realizar? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento 436. Em vista a UBS do bairro Cristal, ficam constatadas algumas adversidades, falta de material de higienização e a própria reforma do local, desde o início do ano, que vem causando transtornos aos funcionários, a quem necessita do atendimento desta unidade. Nos termos do artigo 224, inciso 3 do requerimento interno, requeiro ao plenário, seja oficiado ao chefe do executivo, para que este nos informe o seguinte. 1. Por que não estão sendo repassados os seguintes materiais para a unidade básica de saúde do bairro Cristal? Álcool, luvas de borracha e estofo para a higienização do local. 2. Por que não houve continuidade na obra da reforma daquela unidade até a sua finalização? 3. Porque é permitido desvio de função de funcionários há quase 2 anos, segundo nos foi informado. Gabinete do vereador Beto do Juarez. Requerimento 437. Na semana do dia 13 de julho, houve a denúncia de uma falsa médica que atendia no PA, pronto atendimento da cidade de Alumínio, de onde partiu a denúncia. Após isso, foi constatado que a mesma também atendia nas unidades das cidades de São Roque e Mairinque. Nos termos do artigo 224 do regimento, requeiro ao plenário oficializar o chefe do executivo para que nos informe. Levamos em conta que os profissionais de saúde não são contratados diretamente da prefeitura, e sim da Inova, empresa contratada por licitação. Diante disso, há um responsável por fiscalizar esta empresa e os funcionários que é a mesma contratada que prestam serviços ao município. Se existe esse responsável, quem é, quais critérios de fiscalização são utilizados? Se não existe esse profissional, depois deste fato, deverá uma fiscalização mais rígida? Para que a população possa se precaver, solicito uma lista com nome e CRM dos profissionais de saúde que atuam nos postos de atendimento deste município. Gabinete do vereador Beto do Juarez. Requerimento 438. As estradas rurais na região de Dona Catarina se encontram em situação precária e a proximidade do início das aulas, os alunos certamente encontrarão dificuldades de transitar. Enviamos ofício solicitando a execução de serviços de manutenção, mas não foi realizado. Abaixo, a relação das mencionadas estradas. Estrada Renascer, Estrada do Félix, Estrada São Pedro, Estrada Municipal do bairro do Mato Dentro, Estrada Municipal das Pitangueiras, da Cacilda Mendes, localizada no bairro do Moreira, Estrada do Varejão, bairro Capoava, Estrada do Nonque, Rua do Cafezal, bairro Moreiras, acesso ao Pesqueiro Jadir. Nos termos do regimento, requeiro que nos esclareça. 1. Por que não foi executado o serviço de manutenção nas estradas supracitadas? 2. Quando será realizado esta manutenção? Gabinete do vereador Beto Juarez. Requerimento 439/2015. Temos sido abordados por diversos cidadãos que têm nos questionado acerca da insuficiência de estabelecimentos bancários que recebem as faturas das contas de água. Os usuários pleiteiam que fosse ampliada a rede de atendimento, incluindo pelo menos os bancos Bradesco e Santander, o que lhes propiciaria melhores condições de pagar as contas de consumo. Exposto isso, requeiro que nos esclareça a concessionária Saneaqua. Existe a possibilidade da inclusão dos bancos Bradesco e Santander no rol de estabelecimentos que recebem as contas da empresa?
Se negativo, por quê? Se positivo, quando isso será feito? A partir de quando? Gabinete do vereador Beto Juarez. Requerimento nesta 444. Nessa semana, repercutiu na imprensa a denúncia de que uma falsa médica prestava atendimento nos PAs, pronto atendimento da cidade de Alumínio, e após tal fato, apurou-se que a mesma também atendia nas unidades de saúde de São Roque e Mairinque. Tendo em vista o ocorrido, requer a forma regimental que nos esclareça. 1. Considerando que os profissionais de saúde não são contratados diretamente pela Prefeitura, e sim da Inova, empresa contratada por licitação, foi designado responsável por fiscalizar esta empresa e os funcionários que a mesma contrata e que prestam serviço ao município. Se existe este responsável, quem é ele e quais os critérios de fiscalização são utilizados. 3. Se não existir esse profissional, depois deste fato, haverá uma fiscalização mais rígida. 4. Para informar a população, requer o fornecimento de lista com nome e CRM dos profissionais de saúde que atuam nos postos de atendimento deste município. Gabinete do vereador Beto Juarez. Requerimento 441. Moradores que ocupam áreas do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no município, no passado mantiveram tratativas com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cópias anexas. Quando foram informados da desapropriação de uma área em Itapetininga para fins de reforma agrária, tendo em vista a necessidade do conhecimento do andamento de tal processo administrativo 54.190.3731/2005, para repassar tais dados aos interessados, é que requer na forma regimental ser oficiado ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a fim de que esclareça o que segue. 1. Em que estágio se encontra a tramitação do processo administrativo? Gabinete do vereador Beto Juarez. Comunicar a todos os vereadores que o tempo do expediente encerrou. Agora, se todos concordarem, falta quantos requerimentos? 9. Se todos estiverem de acordo, se nós poderíamos terminar de ler os requerimentos. Rapidinho. Questiono todos os vereadores. Acho que deve ler todos os requerimentos. Então, secretário, gentileza, dar continuação. Requerimento 442/2015. As pessoas têm procurado assistência social para poder pegar a cesta básica e têm nos trazido a informação que a assistência social disse que poderia pegar a cesta naquele momento, mas teria que esperar 3 a 6 meses para novamente poder pegar a outra. Nos termos do regimento, peço que nos esclareça. 1. Esse fato está ocorrendo mesmo? Se sim, por quê? Qual o procedimento para poder pegar a cesta básica? É feito um cadastro? Se sim, de que forma? Gabinete do vereador Rodrigo da Imobiliária. 443/2015. Muitas pessoas têm reclamado que fazem tratamento nas cidades vizinhas porque a nossa cidade não oferece o tratamento que elas precisam e encontram muita dificuldade no agendamento do carro para transporte até as cidades que fazem os tratamentos. Quando agendaram o carro, muitas vezes perdem a consulta porque o mesmo não passa no local e horário combinado com as pessoas. Sendo que, para conseguirem uma nova consulta é muito complicado e um novo agendamento é quase um milagre, e nos termos do regime interno, peço que nos esclareça. 1. Quais os procedimentos para o agendamento do carro para transporte? É feito algum documento de comprovação de agendamento no qual deveria ficar uma via com a pessoa que faz o agendamento e outra para o paciente que terá a sua consulta em outra cidade? Quais os nomes das pessoas responsáveis pelo agendamento do carro? Gabinete do vereador Rodrigo da Imobiliária. Requerimento 444. Muitas vezes a população tem procurado os médicos ortopedistas no CEDEM, no Hospital de Mairinque, para realizar suas consultas, e chegando no local não conseguem ser atendidos. As consultas são desmarcadas e as pessoas são informadas que não têm previsão para um novo agendamento. Os pacientes voltam para suas casas com dores e sem nenhuma receita e medicação. Nos termos do requerimento, peço que nos informe. 1. Quais os médicos ortopedistas que estão atendendo no CEDEM? Nomes completos. Quais os dias que eles atendem?